Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um encontro, tá? Como é de praxe, né? Vamos começar aí a nossa oração, né? Inspirai, Senhor, nas nossas ações, para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que formos realizar. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estaremos aqui reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom, pessoal, então olha só, para essa catequese de hoje, né, eu queria falar para vocês um pouco a respeito das invenções, tá? Então eu estou aqui com um relógio de pulso, tá? Então o relógio de pulso é aquele relógio que a gente vai colocar, né? No caso, ele vai ficar aqui no pulso, né? E quando a gente precisa aí tá vendo a hora, a gente simplesmente vira, né, o braço e a gente consegue aí, no caso, tá vendo a hora. Hoje em dia, se a gente for ver, né, o relógio de pulso, ele está, de certa forma, quase que caindo em desuso, né? Não é todas as pessoas que vamos colocar assim, usam o relógio, né? Antigamente era bem comum, mas hoje em dia, se a gente for ver, você pergunta para uma pessoa, né, que oração, geralmente a pessoa enfia a mão no bolso e tira o celular para ver, né? Não sei se vocês conhecem a história de como que surgiu o relógio de pulso, né? Porque assim, antigamente, se a gente for ver, as pessoas usavam relógio, mas tinha um negócio que a gente chamava de relógio de bolso. Então, as pessoas usavam, no caso, geralmente terno, né? Então, ou camisa, né? Então, geralmente assim, você tinha uma camisa, daí você colocava um colete, daí depois você colocava o terno, tá? Então, se vocês olharem as fotos antigas, vocês vão ver que é dessa forma. E daí, como as pessoas usavam gravata, né? Tinha uma presilha que você colocava na gravata e daí tinha geralmente o relógio de bolso, né? Ele tinha uma corrente, né? Então era tipo assim, o relógio, daí ele tinha uma corrente, né? E nessa corrente, no caso, a pessoa prendia aí na gravata e deixava no bolso. Então quando você perguntava para uma pessoa a hora, o que a pessoa tinha que fazer? Ela tinha que tirar esse relógio do bolso para daí ela pegar o relógio, né? E olhar para ver que hora que é. E teve uma pessoa, né, que ele teve uma ideia, né, porque ele falou assim que ele perdia muito tempo, cada vez que ele tinha que saber que hora que era, ele enfiar a mão no bolso para tirar o relógio, para daí ver que hora que é. E daí ele pediu, né, para um artesão, aí no caso, fazer uma correia que ele pudesse simplesmente colocar no pulso, né, então daí a gente tem aí a questão do relógio do pulso da forma como a gente conhece hoje, né? Então quer dizer, simplesmente ali eu estou trabalhando, eu quero saber que horas são, simplesmente eu viro, né, o meu braço ali, eu consigo saber que horas são. Então você pode ver aqui no caso, ele não inventou o relógio, ele simplesmente adaptou a forma como as pessoas usavam o relógio, né? E a gente tem no caso, né, aí das invenções, tá? Eu estava pesquisando aí, acho que deve ter aí na sua casa com certeza um escorredor de arroz, né? E eu descobri aí que o escorredor de arroz foi inventado por uma brasileira, né? Então o que vem a ser aí se a gente for ver um escorredor de arroz, né? Ela juntou aí praticamente uma bacia com uma peneira, né? Tudo numa coisa só, né? Então a gente percebe que às vezes as invenções, né, quando a pessoa, no caso, inventou, geralmente era para resolver um problema, tá? E, lógico, a gente tem aí algumas invenções aí que eram grandes, estudiosos, mas a gente tinha algumas invenções, né, no caso, que foram feitas aí por pessoas comuns, tá? E dentro das partes das invenções, eu queria falar com vocês a respeito de música, né? Então, antigamente, como que a gente ouvia a música, né? A gente tinha a questão do rádio, né? Sempre existiu aí, no caso, o rádio. Então, a gente tinha, né? Eu lembro que até na casa da minha avó tinha um radinho, né? Que a minha avó tinha, né? Então, assim, as pessoas ouviam música, né? E, no caso, as notícias também através do rádio, né? Mas depois, né? Algumas pessoas, vão colocar assim, que tinham um pouco mais de dinheiro, né? Começaram a querer, tipo, puxa vida, eu gostei daquele cantor, eu quero escutar aquela música, né? E daí como que você fazia para você escutar a música, né? Então a gente tinha uma coisa que a gente chamava de LP. Então LP, ele era um disco, né? Grandão, tá? Ele era, acho que mais ou menos desse tamanho, assim, sabe? E daí no caso você tinha um aparelho, né? Que era o toca-disco, né? Então você colocava o disco ali nesse aparelho, daí você vinha com a agulha, colocava bem certinho ali no começo e ali ele começava a tocar, né? Se de repente você fala, poxa, eu não quero escutar essa música, eu quero escutar a terceira música, você tinha que posicionar a agulha exatamente onde começava a terceira música, né? Então tinha essa coisa, tá? E o disco, ele tinha dois lados, né? Então você colocava o disco para tocar de um lado, quando ele chegava no final, você queria escutar as outras músicas, você tinha que virar ele, né? E posicionar a agulha de novo, né? Então, isso daí era o que a gente chamava aí de LP. Depois eles inventaram uma coisa chamada fita cassete, tá? Então, o que era a fita cassete, né? Ele era menorzinho, né? Era tipo um quadradinho, e ele tinha como se fosse assim,
tinha um rolo de fita que ficava de um lado, né, e do outro lado tinha uma coisa que ficava tipo assim, vazia, né, e a fita, no caso, quando você colocava ela para tocar, ela ia girando, né, os dois lados, e esse lado aqui que estava com a fita, né, conforme ele ia passando, ele ia tocando a música, e esse lado aqui ele ia enchendo, enquanto esse outro lado aqui ele ia esvaziando. Então quando terminava, a fita que estava desse lado, ela tinha passado toda para esse lado. E era a mesma coisa da questão do disco, né? Para você escutar, você tinha que fazer o quê? Quando ele tinha um lado, então quando você ouvia tudo, daí você tinha que apertar o botão, tirar a fita, virar de lado e colocar a fita de novo para você pegar e conseguir escutar o outro lado da música, né? Até que finalmente, né, surgiu aí pra gente o CD, né? E o CD já foi assim um grande avanço, né? Porque eu lembro que a primeira vez que eu vi um CD, um amigo meu falou assim: nossa, olha que legal, né? Para você pegar e escutar a música, você simplesmente escolhe aqui o número da música, ele já vai direto. Daí a gente, nossa, que legal, então não precisa pegar, ficar fazendo aquele negócio lá de você tá posicionando a agulha, né? Algumas pessoas, né, falavam assim que a questão aí do LP em comparação com o CD, né, eles falam assim que o LP ele tinha um som mais limpo, tá? Eu não percebo muita diferença, mas algumas pessoas aí que entendem música, às vezes preferem ouvir aí música em LP, tá? E eu lembro que quando eu era pequeno, né, a gente tinha no caso aí 3 aparelhos, né? Então você queria escutar música, né, você tinha um rádio, né? A gente tinha aí também a questão, para você escutar fita, você tinha que ter um toca-fita, né? E para você escutar um disco, né, você tinha que ter aí um toca-disco, né? E daí algumas pessoas, né, tiveram uma ideia, né, de juntar os 3. Então eles fizeram um aparelho que a gente chamava aí de 3 em 1, né? E o que vem a ser aí um 3 em 1, né? Então um 3 em 1 era um aparelho que no caso você tinha o LP, quer dizer, ele tocava disco, ele tocava fita e ele também era rádio, né? Então você tinha aí as 3 funções num único aparelho. Depois de um certo tempo, né, o que aconteceu? Quando surgiu o CD, daí o 3 em 1 mudou, né? Então ele tinha o toca-CD, o toca-fita e também o rádio, né? Passou aí depois de um tempo, né, praticamente eles tiraram a fita cassete, né? Então daí a gente ficou aí com o CD, com o rádio, né? E depois a gente, né, com a questão aí do celular, a gente tem uma coisa que a gente chama de Bluetooth, né? Então você consegue parear, né? Então você consegue pegar, por exemplo, assim, a música do seu celular e tocar direto no aparelho, né? E se a gente for ver hoje em dia, praticamente deixou de existir o 3 em 1, né? Que a gente tem simplesmente aí uma caixa que você pareia o seu celular e daí você toca a música que você quiser. Tá? Então vocês percebem que as coisas vão mudando, né? As pessoas vão aí adaptando as coisas, né, conforme o tempo vai passando, tá? Lembra daquele negócio que eu falei para vocês da invenção, né, que às vezes é por pessoas simples, né, que simplesmente têm uma ideia, né, para facilitar a vida, ou às vezes pessoas aí que estudaram bastante, né? E se a gente for pegar aí a questão dos estudos, né, como que é os nossos estudos hoje, né? Então lembra que a gente primeiro vai para a escola, né? Então a gente começa lá no prezinho, né, que antigamente chamava de parquinho, né? Daí a gente começa no prezinho, depois a gente vai para ir pro ensino fundamental, né? Depois que ele termina o ensino fundamental, a gente vai para o ensino médio, e daí depois que termina o ensino médio, a gente vai pegar e escolher aí, no caso, qual a profissão que a gente vai querer fazer, né? E daí algumas pessoas podem fazer faculdade, né? E se quiser continuar estudando, né, depois da faculdade, você pode fazer aí um doutorado ou um mestrado, tá? Questão de médico, né? O médico ele estuda aí uma média de 8 anos, tá? Então ele faz 6 anos de faculdade, e daí depois ele tem 2 anos de especialização, né? E por que eu tô falando de médico, né? Porque como que a gente chama médico? A gente chama médico de doutor, né? Só que, e também se a gente for ver aí, advogado, a gente também tem um costume aí de estar chamando advogado de doutor também, tá? Mas o correto, né? Na verdade, doutor é quem faz doutorado, tá? E o que vem a ser um doutorado? É uma pessoa que estudou muito sobre um determinado assunto, né? E daí ele se especializa em uma determinada coisa. Vou dar um exemplo. Então você pode ter, de repente, alguém que fez aí faculdade de biologia e ele faz doutorado em vida marinha. Então, quer dizer, ele se especializou em vida marinha, quer dizer, os animais marinhos, esse tipo de coisa. Então ele é muito entendido num determinado assunto, tá? E daí ele tem o título de doutor, tá? Mas não é médico, né? Então, grava essa informação que eu falei, tá? Que doutor é alguém que estudou bastante, que tem um grande conhecimento, tá? Muito bem, a gente deu aí uma introdução, né? Então a gente falou aí a respeito aí das invenções, tá? Agora vamos para a nossa leitura de hoje, tá?
A leitura de hoje, né, se vocês quiserem procurar aí, é Marcos, capítulo 1, versículo de 9 a 11. Marcos, capítulo 1, versículo de 9 a 11. Então vamos lá. Nesses dias, Jesus chegou de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo que Jesus saiu da água, viu o céu se rasgando e o Espírito, como pomba, desceu sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és meu Filho amado, em ti encontro o meu agrado. Esta é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Então, olha só, nessa leitura aqui de hoje, né, a gente viu o quê? A gente está vendo aí a questão do batismo de Jesus, né? Então, a gente tem uma coisa aí que a gente chama de da presença da Santíssima Trindade, né? Então, vocês podem perceber aí que Jesus estava sendo batizado, né? E daí a gente tem aí o batismo, quer dizer, Jesus estava ali no rio, né, no Rio Jordão, então ele foi batizado por João Batista, né, e quando Jesus sai aí do Rio Jordão, né, acontece o quê? O céu se abre e o Espírito Santo desce na forma de uma pomba, né, e tem uma voz, né, que a gente atribui aí a voz ao Pai, né, que fala, né, este é o meu Filho amado. Então aí a gente tem a presença do que a gente chama de Santíssima Trindade, né? Então, o que vem a ser, né, aí a Santíssima Trindade, né? Então lembra que quando a gente faz o sinal da cruz, né, a gente faz o quê? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Vamos lembrar, né, o Pai, né, por que a gente faz o Pai aqui na testa, né? A gente faz o Pai na testa porque Deus Pai, ele pensou em todas as coisas, né? Ele imaginou, né? Ele desejou criar todas as coisas. E onde que a gente pensa, né? A gente pensa aqui na cabeça, né? Então por isso que a gente faz o Pai aqui, né? E o Filho, né, que no caso é Jesus, né? Por que a gente coloca aqui a mão na barriga, né? Porque Jesus, ele nasceu de Maria, né? E o Filho, ele é gerado na barriga da mãe, né? Então por isso que a gente faz o Filho aqui, né? E por último, por que a gente faz aí o Espírito Santo no ombro, né? Porque, lembra daquela coisa que eu tinha falado para vocês, né, no primeiro encontro lá do Espírito Santo, né? O Espírito Santo é aquele que nos dá força, né? Então, quando a gente precisa carregar um peso, né, a gente carrega o quê? A gente coloca no ombro, né? No caso, para carregar algum peso, né? O mesmo mochila, vocês podem ver, né? A gente pendura aqui nos ombros para carregar, tá? Então, a gente fala que o Espírito Santo ele nos dá força, né? Então, por isso que a gente faz o Espírito Santo. E quando a gente faz, né, no caso, o sinal da cruz, a gente está traçando uma cruz sobre nós, tá? Bom, então vamos lá. Então, vocês viram aí que na leitura, né, no caso aí Jesus foi batizado, tá? Então desceu o Espírito Santo, né? E teve aí também a voz do Pai, tá? Então a gente tem a presença aí do que a gente chama da Santíssima Trindade. Então agora eu tenho uma pergunta para vocês, tá? Quantas pessoas existem na Santíssima Trindade? Tá? Então eu quero que vocês parem um pouquinho aí, né? Dá uma pensada. Quantas pessoas tem, tá? Então vamos lá. A gente tem o Pai, né, o Filho e o Espírito Santo. Então são 3 pessoas, tudo bem? Isso daqui facinho, né? Só que daí a gente tem uma coisa assim. O Pai, ele é Deus? Sim, o Pai é Deus. Daí, beleza. Quando a gente pega Jesus, né, Jesus a gente fala dele, né, que ele é o Filho de Deus, né? Mas Jesus, ele também é Deus? E a resposta é sim, Jesus é Deus também. Tá? E daí a gente tem, por último, né, o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é Deus? Sim, o Espírito Santo também é Deus. Então a gente tem o Pai é Deus, o Filho é Deus, né, no caso Jesus, e o Espírito Santo também é Deus. Então, vamos voltar para a pergunta de novo, né? Quantas pessoas existem na Santíssima Trindade? 3, né? E a gente viu aí que cada um deles, né, é Deus. Agora, presta atenção na pergunta. Quantos deuses nós temos na Santíssima Trindade? Então, quero que vocês parem um pouquinho para pensar. Eu tenho certeza que tem algumas pessoas aí que já sabem a resposta, tá? Mas, principalmente aí para a minha turma, tá? Dá uma pensada, tá? Então, quantos deuses nós temos na Santíssima Trindade? Então vamos pensar, né? O Pai
é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo também é Deus. Então, quantos deuses nós temos na Santíssima Trindade? Um. Como assim? Né? Então, olha só, gente, isso é o que a gente chama de mistério da Santíssima Trindade. Tá? Então, o que vem a ser um mistério? Né? Lembra que mistério é uma coisa que a gente não entende muito bem, a gente não sabe muito bem ali como que é feito. Tá? E esse é um dos mistérios que a gente tem, que é o mistério da Santíssima Trindade. Então, Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? Cada um deles, tá? Como eu falei, o Pai é Deus, Jesus é Deus, o Espírito Santo também é Deus, tá? Só que se a gente pergunta quantos deuses nós temos, a resposta é nós temos um único Deus. Mas ele se apresenta para nós de 3 maneiras diferentes. Quais maneiras? Como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Então isso é o que a gente chama de mistério da Santíssima Trindade. Eu sei que para quem já está aí na catequese mais tempo, tá? No caso, vocês já ouviram essa explicação, então isso daqui que eu estou falando hoje não é nenhuma novidade, né? Talvez, de repente, aí para minha turma, né, é a primeira vez aí que vocês estão vendo isso, então talvez vocês achem meio estranho, né, isso daí. Mas a explicação é essa, gente, tá? Não tem muito mais o que eu explicar além disso, tá? Então, Deus, ele se apresenta para a gente, né, de 3 maneiras diferentes, cada um com uma função diferente, né? No caso o Pai aí como Criador, né, de todas as coisas, Jesus como nosso Salvador, né, que morreu na cruz por nós, e o Espírito Santo aí como aquele que nos santifica, aquele que nos dá força. Tá? E a gente fala, né, porque no caso, mas como que pode ser, né, 3 pessoas, né, em um único Deus, né? Porque eles estão tão unidos, né? E a gente fala aí que o que une eles é o amor, tá? Então por isso que a gente fala aí que Deus é amor, tá? Que eles são um só. Tá? Eu sei que é uma coisa aí meio, né? Às vezes, tipo assim, pode ser que para você que está ouvindo isso daí pela primeira vez, de repente fica um pouco meio estranho. Nossa, mas é 3, mas é 1, né? É meio confuso isso daí, tá? Lembra dessa palavrinha que eu falei para vocês aí, a palavra mistério, né? Lembra que quando eu expliquei lá a respeito do terço, né? Lembra que a gente tem o primeiro mistério nós contemplamos, no segundo mistério nós contemplamos, tá? Então apareceu a palavra mistério também, né? E lembra que se a gente olhar, né? Por exemplo, aí o primeiro mistério, né? O anjo anunciou a Nossa Senhora, né? Vejam que por mais que a gente olhe, né, a gente entenda, a gente fala, puxa vida, o anjo apareceu, né, e anunciou, né, ele falou para Maria, né, que ela ia ser a mãe de Jesus, né, mas percebam que Deus precisava fazer dessa forma, né, tipo assim, Jesus, ele tinha que realmente nascer de uma mulher, será que não poderia de repente assim, ter dado um raio, né, e Jesus surgido e falar assim, eu sou Jesus, sou o Filho de Deus, sou o Todo-Poderoso, né, ele não poderia ter feito de uma maneira, né, mas veja que Deus, ele quis nascer de Maria, né, ele quis vir, né, nascer como nós, né. Por que Deus quis assim? É um mistério, né, então por isso que tem essa palavra, né, no caso mistério. Então, algumas coisas, né, eu diria assim que quando a gente olha aí algumas questões da fé, nem tudo, às vezes a gente vai ter uma explicação que às vezes satisfaça a nossa curiosidade, né, mas a gente tem que olhar para isso, né, com o olhar da fé, né, e o que é fé? É mesmo que de repente às vezes você não compreenda bem uma coisa, né, a gente acreditar, a gente fala assim, meu Deus, eu não entendo bem isso, mas eu quero que o Senhor me ajude a acreditar, eu quero que o Senhor me ajude a te amar, tá? Então isso é fé, né? E daí, lembra que eu falei para vocês, né, a respeito aí no caso de doutor, né? E a gente tem dentro da história da igreja, a gente tem aí alguns santos que receberam o título de doutores da igreja, tá? Então lembra que eu falei para vocês que doutor é quem estudou bastante, tá? Então no caso aí da igreja, né, a gente tem aí os doutores da igreja, tá? São aí alguns santos que eles escreveram vários livros, né? Então no caso tiveram aí, analisaram alguma situação, alguma coisa, tá? Escreveram, né? Respondendo aí às vezes alguma dúvida de alguma pessoa, né? Então eles fizeram isso em grandes estudos, né? Por isso que eles receberam esse título aí de doutores da igreja. E hoje, né? Eu gostaria de apresentar aí 2 doutores para vocês, tá? Então o primeiro é um que se chama Santo Agostinho, tá? E por que eu estou falando aqui de Santo Agostinho, tá? Porque Santo Agostinho, né, ele foi um grande estudioso
E teve um dia que Santo Agostinho estava com uma dúvida, né, justamente sobre a Santíssima Trindade. E ele resolveu ir para a praia, né, para pensar, né? E daí ele ficou pensando, né, puxa vida, né, mas Deus, né, é tão grande, né, e ele se apresenta para a gente como 3 pessoas diferentes, mas é um único Deus. Cada um, né, tem uma função, mas estão tão unidos que é um só. Como que é isso? Como que pode isso, né? E ele ficou caminhando pela praia, pensando, né, nisso daí, né, sobre esse mistério da Santíssima Trindade, né? Como eu consigo entender isso, né? Santo Agostinho estava pensando isso daí. E daí, né, ele caminhando na praia, ele viu o quê? Ele viu um menino, né? E ele viu lá, né, um menininho lá na praia, né? E ele percebeu que o menininho ia no mar, vinha fazer alguma coisa na areia. Ia lá no mar, pegava, vinha fazer alguma coisa na areia. E conforme ele chegou mais perto, ele percebeu que o menino estava com uma conchinha, então ele ia lá, pegava um pouquinho de água no mar, vinha e jogava no buraquinho na areia. Então ele ia lá, pegava mais um pouquinho de água e jogava no buraquinho de areia. E foi fazendo dessa maneira. E daí Santo Agostinho estranhou, né? Nossa, por que o menino está fazendo isso? Né? Ele perguntou, né? Menino, o que você está fazendo? Né? E o que o menininho falou? Eu quero pegar toda a água do mar e eu quero colocar dentro desse buraquinho aqui na areia. Daí eu pergunto para vocês, tem como fazer isso? Né? Não tem. E daí foi justamente o que Santo Agostinho falou para o menino, né? Falou assim, menino, é impossível você pegar toda a água do mar e colocar dentro desse buraquinho da areia. Não tem como fazer isso, né? E daí a gente tem a resposta daquele menino, né? Ele falou assim, é mais fácil eu pegar toda a água do mar e colocar dentro desse buraquinho da areia do que você entender o mistério da Santíssima Trindade. Então, né, quando a gente olha para essa história, né, e que aconteceu aí com Santo Agostinho, a gente percebe que no caso essa criança, tá, uma das explicações que a gente tem é que é um anjo, tá, que Deus enviou ali no caso para dar uma lição, né, no caso aí em Santo Agostinho, né, ou seja, que existem algumas coisas que a gente não adianta a gente ficar pensando muito, né, como falei para vocês, fé é uma coisa que a gente tem que aceitar, né, então eu sei que algumas vezes, né, pode ser que de repente, às vezes a gente vê alguma coisa, né, uma primeira vez, a gente às vezes acha meio estranho, né, mas assim, conforme o tempo vai passando, né, eu garanto para vocês que na próxima vez que vocês ouvirem essa explicação, né, vai estar um pouco mais fácil, né, e algumas coisas, como eu falei, diante da grandeza que é Deus, né, às vezes a gente não tem como explicar algumas coisas, né. Por exemplo, milagre. Como que a gente explica um milagre? Não tem como explicar, né? Algumas coisas acontecem assim e foge do nosso controle, foge do nosso entendimento. Então o que a gente tem que fazer simplesmente é falar, Senhor, aumenta a minha fé, faça com que eu acredite, com que eu continue acreditando, tá? Muito bem, então apresentei para vocês aí, né, Santo Agostinho, e agora eu queria falar aí de uma outra, né, já até né, falei aí no caso que é de uma mulher, né, que é também aí uma doutora da igreja, tá? Então, a gente tem uma santa, né, que chama Santa Catarina de Siena, tá? E por que eu tô falando de Santa Catarina de Siena, né? Ela não, assim, pelo menos eu não vi nada a respeito aí da Santíssima Trindade a respeito dela, mas tem uma coisa muito interessante, tá? Santa Catarina de Siena, ela é uma santa que ela teve vários, vamos colocar assim, ela também é uma doutora da igreja, né? Ela tem vários escritos, né? Várias coisas aí que ela deixou, né? Ela enviava muitas cartas, né? Então ela tem várias cartas endereçadas para várias pessoas e pela sabedoria dela, né? Ela também é considerada aí uma doutora da igreja, tá? Mas a gente tem uma coisa interessante quando a gente olha a vida de Santa Catarina de Siena, tá? Porque se a gente for ver, a gente vê assim que Santa Catarina de Siena era analfabeta. Só que daí vocês vão falar, como assim? Como que essa mulher é analfabeta, né? O que é uma pessoa analfabeta? Uma pessoa que não sabe ler nem escrever. E daí você fala, mas você falou aí que a mulher pegou e escreveu um monte de coisa, que a mulher escreveu carta, e como que ela pode escrever carta, né, se ela é analfabeta? E na história de Santa Catarina de Siena, né, eles falam que realmente ela era analfabeta, mas milagrosamente ela aprendeu a ler e escrever, e daí ela começou a escrever cartas e mandar para várias pessoas, né? Antes, né, aí no caso dela começar a escrever as cartas, né, tinham aí reis, né, e governadores, né, pessoas aí muito importantes que às vezes iam através procurar, né, ajuda dela, porque ela tinha fama de ser uma pessoa muito sábia, né.
Mas, num determinado momento, né, vamos colocar assim, Deus precisava, né, mandar alguns recados para algumas pessoas, né, ou seja, orientar algumas pessoas através aí de Santa Catarina, e daí ela, como eu falei para vocês, milagrosamente, ela aprendeu a ler e escrever, ela começou a escrever cartas e mandar para as pessoas, tá? Se a gente for ver, né, hoje em dia é fácil você aprender alguma coisa, né? A gente tem, por exemplo, assim, a escola, né? Então é mais fácil, assim, praticamente todas as pessoas têm acesso aí, no caso, à escola, né? Se a gente for ver aí YouTube, a gente consegue aprender um monte de coisa, né? Assim, várias coisas que você quer ver, né? Que antigamente às vezes teria que pagar, às vezes, para aprender num curso, né? A gente consegue aí ver uma pessoa ensinando pra gente como é que faz, tá? E no caso aí, naquela época, né, no caso da Santa Catarina de Sena, né, é uma coisa assim que era tudo mais difícil, né? Então, quer dizer, a escola geralmente assim, eram as pessoas mais que tinham dinheiro, que tinham acesso à educação, né? Então, realmente ela era analfabeta, mas Deus fez com que o quê, né? Pela função, né, que ele queria que ela exercesse, né? Como ela tinha necessidade aí de escrever, né, Deus ensinou para ela como que fazia isso daí. Eu sei que alguns de vocês devem estar pensando, nossa, então se Deus ensinou para Santa Catarina de Sena, então quer dizer que eu posso aprender também, né? Ai meu Deus, me ensina isso daí, né? Que eu acho interessante que a gente tem aquele negócio, né, da gente pedir ajuda de Deus, né? Então assim, nossa, você não estuda para a prova, Deus fala, meu Deus, por favor me ajuda, né, que eu passe nessa prova, né? Gente, não adianta, né? Deus vai ajudar se você estudar. Então, se você não estudar, não vai adiantar ficar rezando para Deus ali na hora da prova, tá? Que não vai dar resultado. Bom, eu queria pegar, né, e fazer uma análise com vocês agora, tá, a respeito de uma coisa aqui que eu acho bem interessante, tá? Se a gente olhar, tá, como é que pode esse negócio aí que eu falei para vocês de Santa Catarina de Sena, né, uma santa analfabeta, né, e Deus agir na vida dela de forma que ela aprenda a ler e escrever. Então, eu queria fazer uma análise, né, no caso aí com, né, de Santa Catarina de Sena, mas também com a nossa vida, tá? Então, imagine que esse copo aqui é você, tá? Então, todos os dias, né, é como se a gente, por assim dizer, quando você acorda, você tem o seu dia inteiro, né? No caso, para você preencher aqui, né, esse seu dia com aquilo que você quiser. E daí a gente escolhe o que a gente vai fazer. Então, eu posso, por exemplo, assim, tá? Eu posso falar assim, eu vou querer, eu tenho que estudar. Então, vou pegar aí durante a semana, tá? De segunda a sexta, para ficar mais fácil. Então, a gente fala assim, eu vou estudar. Então, eu vou gastar metade do meu dia estudando. Então, perceba aí que a gente já ocupou metade do nosso dia. Só que daí o que a gente faz com o restante do dia? A gente vai lá e começa a assistir Netflix. Daí a gente pega e fica mexendo no celular. E daí a gente tem o quê? Olha só, muito pouquinho, né? Muito pouquinho. E daí o que acontece? Quando chega, né? No caso, nesse pouquinho aqui, ó, tá? Que tá faltando aqui no caso aqui, para encher, né? A gente tá tão cansado de noite, né? Que quando a gente vai dormir, parece que começa a dar um sono, e daí a gente começa a rezar Ave Maria cheia de graça. Luciano, acorda! Não, eu só tô descansando os olhos só. Né? Muitas vezes a gente acaba fazendo isso. Né? Então, quer dizer, a gente vai dormir tão cansado, né? E daí às vezes a gente fala, nossa, tem que rezar, que preguiça que dá. Né? Então, quer dizer, a gente ocupou o nosso dia inteiro, né, com coisas e às vezes a gente esquece de Deus, tá? E daí eu pergunto para vocês, o que é uma pessoa santa? Santo é uma pessoa que no dia a dia ele vai olhar para Deus e vai falar assim, Senhor, esse é o dia que eu tenho. Preenche da forma que o Senhor quiser preencher. Então ele entrega a vida dele, o dia dele inteiro para Deus. Isso seria um santo. Daí você fala assim, nossa, mas entregar o dia inteiro para Deus, tá? Às vezes, gente, de repente você não precisa pegar e entregar o seu dia inteiro para Deus, mas você pode fazer com que ao longo do seu dia você vá colocando Deus dentro do seu dia. Vou dar um exemplo. De repente você pode pegar e fazer uma coisa assim, eu tenho que estudar. Então antes de começar a estudar, né, logo pela manhã, você vai fazer uma oração, né, e você já começa o seu dia rezando. Então você já usou um pouquinho para Deus. E daí você faz o quê? Você estuda,
Quando terminar, você agradece a Deus pelo estudo que você teve, daí você vai agradecer pelo alimento. Daí de tarde você pode fazer aí as tarefas que você tem que fazer, mas lembrar de Deus também, né? E de vez em quando você pode estar fazendo uma oração também. E daí antes, né, no caso aí quando a gente for jantar, né, almoçar, comer alguma coisa, a gente agradecer a Deus pelo alimento. Quando a gente for dormir, a gente agradecer a Deus pela cama. Então perceba que a gente vai estar fazendo o quê? A gente vai estar colocando Deus na nossa vida durante o dia, né? E isso é uma coisa muito interessante, né? E daí eu queria que vocês fizessem uma análise, tá? E esse daí, no caso, vem a ser aí o agir que eu vou passar para vocês, tá? Eu quero que vocês peguem uma folha e vocês desenhem aqui um copo nessa folha, tá? E daí o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês parem para fazer essa análise como que vocês estão enchendo a vida de vocês. Então será que de repente eu não estou ocupando todo o meu dia praticamente aí com o celular, com Netflix, e eu não deixo nada para Deus? Será que de repente eu não poderia estar colocando Deus na minha vida de uma forma aí, né, agradecendo a Deus, pedindo a Deus ajuda, né? No caso durante o dia, né? Então essa é a análise que eu quero que vocês façam, tá? Que vocês façam aí, né? Desenhem um copo, vejam, né? E marquem no papel aí o que vocês estão fazendo, de qual é a maneira como vocês estão gastando o dia de vocês, tá? E faça essa análise aí de segunda a sexta, daqui geralmente a gente tem até a escola, né? Que vocês estão tendo aí. E daí com isso, né? Eu quero que vocês façam essa análise, tá? E daí depois vocês postam lá no grupo da catequese, tá? Bom, para a gente encerrar, tá? Hoje eu vou fazer uma coisa um pouco diferente, tá? A gente vai ter aí eu vou pôr uma música para vocês, tá? Eu vou colocar aí uma música de um cantor chamado Valmir Alencar, tá? Eu vou colocar ela no celular, tá? Daí eu vou aproximar aqui da câmera, tá? Para vocês verem. Bom, eu acho essa música muito bonita, né? É de um cantor aí que chama Valmir Alencar. E vocês viram aí que essa música, ela só um minutinho. Então vocês perceberam aí que essa música, ela fala da mesma coisa que eu estava explicando aí no caso da catequese, né? Que a gente tem aí a questão, né, que eu contei para vocês da história de Santo Agostinho. Então, a gente tem aí, né, no agir, a questão aí do copo, né, para vocês estarem fazendo. E
essa semana a gente vai ter uma coisa um pouco diferente, né? Que a gente tem aí no meio da semana, a gente tem um feriado, tá? Que é o feriado de Corpus Christi, tá? Que é uma festa muito importante que a gente tem dentro da igreja. E o que eu vou fazer? Eu vou gravar o próximo encontro, né? Que seria no caso aí do domingo que vem, tá? Eu vou gravar e eu vou colocar na quinta-feira, tá? Depois eu passo o encontro para vocês, tá? Que daí eu vou estar explicando aí a respeito do Corpus Christi. Então, quem quiser assistir o encontro no dia de Corpus Christi, tá? Vocês já vão ter o encontro já no caso aí nesse dia, tá? E daí quem quiser também pode estar assistindo daí o encontro no domingo da semana que vem também, tá bom? Então, daí essa semana aí vai ser um pouquinho diferente. Então, pessoal, espero aí que vocês tenham gostado desse encontro, espero que vocês tenham, pelo menos assim, entendido um pouco essa questão que eu falei da Santíssima Trindade. Não tem muito o que explicar, né? Eu expliquei aí o que a gente tem para explicar, né? Mas assim, a gente pensar nessa grandeza de Deus, né? Que nos ama, né? E que se apresenta para nós de uma maneira diferente, né? Para que a gente possa aí estar compreendendo, né? Essa lição, a maior lição que Ele quer ensinar para a gente, que é o amor. Então, é isso. Até semana que vem, se Deus quiser. Estivemos aqui reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.